Quando nós olhamos para as palavras do apóstolo Pedro, e você vai perceber, quem estuda a segunda epístola de Pedro, que ele está tratando aqui sobre o conhecimento de Deus. Havia naquela época heresias que estavam tentando tirar as pessoas de Deus, do caminho de Deus. E no final Pedro resume, o apóstolo Pedro resume aquilo que ele já está tratando em toda a segunda carta. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, são palavras equivalentes ou correlatas de Efésios capítulo 4, versículo 15. Trata-se de crescimento espiritual. Eu quero destacar três coisas aqui com base em 2 Pedro 3,18 sobre o crescimento espiritual, e a gente vai concluir. Primeiro destaque que eu quero fazer é que o crescimento espiritual, preste atenção, é uma ordem bíblica e, portanto, uma ordem de Deus. Você precisa e deve crescer. Eu preciso e devo crescer, sobretudo e principalmente espiritualmente. Veja que Pedro está dizendo: antes crescei. A ordem nós vemos aqui pela forma verbal em que o verbo crescer aparece. Está tanto afirmando quanto ordenando. Está tanto afirmando como exigindo. Pedro não está dizendo, o apóstolo de Jesus dizendo, talvez vocês devam crescer. Vocês têm a possibilidade, vocês têm a escolha de crescer. Não, ele está dizendo crescer. É imperativo afirmativo. Você tem que crescer espiritualmente. Segundo, nós percebemos essa ordem pelo próprio sentido do verbo ou da palavra crescer. Em português significa aumentar em intensidade, em tempo, em fervor, em estatura, em duração, em quantidade, em volume. Crescer é aumentar. Crescer é aumentar. Crescer é aumentar. Pedro está dizendo, crescer. Imperativo, afirmativo. Crescer. O crente ele não tem a opção de não crescer. Amado irmão Gama, amada irmã Samara, ele tem que crescer. No original grego do Novo Testamento é exanoi, que significa crescer, aumentar, fazer crescer, avolumar-se, desenvolver-se, e é aplicado ao desenvolvimento de seres como os vegetais, de seres humanos. Pode se aplicar ao aumento de uma multidão, mas se aplica também ao desenvolvimento interior do cristão. Pedro está dizendo, interiormente você tem que crescer. Interiormente você deve crescer. Aleluia. Mas eu quero correr, e o segundo destaque que eu quero fazer é que o crescimento espiritual é uma necessidade. O crescimento espiritual é uma necessidade. E eu quero fazer 5 afirmações ou 5 justificativas que evidenciam que o crescimento é uma necessidade. Necessidade é aquilo que não pode passar. É como a comida diária, é como o alimento diário. Ninguém esquece de comer, mas esquece de orar. Ninguém esquece de dormir ou de fazer aquilo que mais gosta, seja uma atividade, seja um hobby, mas esquece de ler a Bíblia. O crescimento espiritual é uma necessidade. Primeira razão, a semelhança de todos os seres vivos, o cristão, como um ser espiritual,
precisa crescer. O cristão precisa crescer. Quando Jesus conversava com Nicodemos, e as suas palavras, a sua conversa, o seu diálogo está registrado em João capítulo 3, Jesus assegura para Nicodemos no versículo 6, dizendo: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Uma coisa é o nascimento natural físico, outra coisa é o nascimento espiritual. Uma coisa é você ter nascido do seu pai e da sua mãe por uma geração natural, mas outra coisa bem diferente é o nascimento gerado no seu interior pelo Espírito Santo. Da mesma forma que você nasce fisicamente, naturalmente, e se desenvolve, cresce espiritualmente, você precisa se desenvolver, crescer. Você precisa crescer. Você precisa crescer. A segunda razão que justifica a necessidade do crescimento espiritual são as instruções dadas por Pedro. Nós já vimos no primeiro destaque: crescei, crescei, crescei. A terceira justificativa ou razão para, é o que prova, o que evidencia que o crescimento espiritual é uma necessidade, são outras expressões bíblicas correlatas. Além de 2 Pedro 3,18, além de Efésios 4:15, existem outras inúmeras referências, citações, frases, expressões na Bíblia, que quando você vai ver, é a mesma coisa. Todas elas estão tratando sobre a necessidade do crescimento espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículos 12, 13 e 15, a Bíblia diz assim, no versículo 12: Deus deu dons aos homens. No versículo 13, o propósito de Deus é: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. Então não chegamos. Até que todos cheguemos. Então não chegamos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Quem conhece Jesus totalmente aqui, na sua essência? Alguém conhece? Não. Nós estamos no processo de conhecê-lo. Um dia nós entraremos na sala do trono e miraremos o rosto daquele que deu a sua vida por nós. Os senhores cantaram aqui, nós vamos poder dizer naquele dia: valeu a pena esperar. Mas estamos nesse conhecimento até que cheguemos a varão perfeito. Quem é perfeito aqui? Até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. O projeto de Deus é que nós sejamos bem parecidos, semelhantes a Jesus, o seu Filho. Nós estamos nesse processo. Então esse texto, estas expressões, trata de crescimento espiritual. Ensina para mim e para você que nós devemos crescer, que nós estamos crescendo e que não podemos parar. Quando observamos 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, para amados, 2 Coríntios 7:1, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação. Se precisamos aperfeiçoar a santificação, é porque estamos em processo de crescimento, de desenvolvimento.
Logo, o crescimento espiritual é uma necessidade. Paulo escreve aos Coríntios e a outros irmãos de outras igrejas e chama eles de santos. Mas mesmo sendo santos, Deus estava trabalhando na vida deles para alcançarem a plena santificação. Você precisa crescer espiritualmente. Quando nós lemos Oséias capítulo 6, versículo 3, é bem conhecido pelos leitores da Bíblia, pelos assistentes da escola bíblica dominical. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta conhecer, tem que prosseguir no conhecimento. Estas e muitas outras expressões, eu não posso me deter muito, falam a mesma coisa, mostram para mim e para você que precisamos crescer espiritualmente. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos crescer espiritualmente. A quarta justificativa que nos mostra que precisamos crescer espiritualmente, ou melhor, que o crescimento espiritual é uma necessidade, é para desenvolver-nos pessoalmente e individualmente. Deus quer que você, como pessoa e como indivíduo crente, se desenvolva. Tem gente que aceita Jesus e no mesmo momento em que aceita Cristo é batizado no Espírito Santo. Tem crente que está na igreja há 40 anos e ainda não é batizado no Espírito Santo. Não receba isso como uma crítica. Tem gente que está há 4 meses e já recebeu o batismo no Espírito Santo. Deus quer que você individualmente, pessoalmente, particularmente se desenvolva. 2 Pedro, melhor dizendo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos. Se é novamente, então é um outro nascimento. Você nasceu naturalmente, agora sobrenaturalmente, nascimento espiritual. Desejai ardentemente como meninos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual. Olhe para cá, o genuíno leite espiritual. Olhe para cá, o genuíno leite espiritual, para que por ele vades crescendo. Deus tem leite, olhe para cá. Deus tem leite para dar para você, genuíno, puro, que faz uma criança se desenvolver de forma saudável. Eu quero perguntar a você, eu quero que você responda. A mãe obriga o filho, o bebê, a tomar leite? Sim ou não? Sim ou não? Não. A mãe com o filho no colo, ela está com os seios cheios de leite. Ela pode oferecer, tentar de uma forma ou de outra, mas se o bebê não quiser, não tem quem faça. Deus tem leite para dar para você, mas Ele não vai obrigar você a tomar este leite. Pedro está dizendo: desejai ardentemente. Aleluia! Glória a Deus! Quando uma criança é saudável, ela deseja ardentemente pelo leite materno. E é só por ele que espiritualmente você cresce. Ninguém cresce espiritualmente vendo revista Veja, nem sei se existe as edições. Ninguém cresce espiritualmente vendo séries de filmes. Me entenda, por favor, quem gosta, gosta. Eu estou dizendo que não é por eles que se cresce espiritualmente. Se cresce espiritualmente pela palavra de Deus. E você, se quiser crescer, precisa desejar ardentemente. Aleluia! Você falar o que as pessoas querem ouvir, isso é agradável demais.
Não fala de pecado, não fala de renúncia, não fala de entregar a vida totalmente a Deus, só fala o que as pessoas querem ouvir. Comece a falar o que as pessoas querem ouvir e você vai ver o que vai acontecer. Muita gente vai se tornar fã de você. O leite oferecido às pessoas, Bíblia Sagrada, para o crescimento espiritual, deve ser puro. Puro. Não estamos aqui para enganar ninguém. Estamos aqui, e eu estou aqui para ser bênção na sua vida nessa noite, através da ministração da palavra de Deus. Você precisa crescer. Você precisa se desenvolver espiritualmente, sobretudo porque isso é desejo de Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis sido feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. O escritor aos Hebreus está dizendo: olha, vocês têm tanto tempo de vida cristã, tanto tempo de crente, tanto tempo que conhece a Deus, vocês já deviam estar ensinando outros, instruindo outros, servindo, por assim dizer, de base para outros, porque nós somos pedras vivas. É Pedro quem diz. Mas ele diz: mas não, pelo contrário, mesmo tendo decorrido o tempo, tendo vindo experiências, vocês não aprenderam. Vocês ainda estão como bebês na fé, bebês espirituais, precisando que alguém ensine a vocês, por assim dizer, o beabá da fé, o beabá da vida cristã. Tem gente com 10, 20, 30, 40 anos e não sabe nada de vida cristã. Já devia ser mestre, mas é preciso que alguém esteja dando leite para ele. É um bebeção. E muitos morrem. O crescimento espiritual é necessário para você se desenvolver individualmente, pessoalmente. Em quinto lugar, o crescimento espiritual é necessário para que o corpo, o grupo, a igreja se desenvolva. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O 16 diz: do qual todo o corpo, está falando da igreja. Paulo usa muito essa figura, o corpo comparando a igreja, do qual todo o corpo, bem ajustado, todo mundo juntinho, unido, colado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento, o crescimento do corpo, que é a igreja. Quando você se desenvolve pessoalmente, individualmente diante de Deus, e como você faz parte da igreja, você consegue edificar outros que estão à sua volta. E quando cada um desses membros individualmente estão juntos, unidos, ligados, em harmonia, em comunhão, faz o aumento do corpo. Você está entendendo? Diga amém. Segundo a justa operação de cada parte. Alexandre lidera, Asnara canta, o pastor prega,
E assim o corpo vai tomando proporções cada vez maiores, segundo a justa operação de cada parte, estando ligadas, estando unidos, faz o aumento do corpo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Romanos, ele compara a igreja como um corpo e nós como membros individuais, membros do corpo. Quais são as bases do crescimento? Vou só citar. Pedro diz: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quais são as bases? Primeiro, graça. Segundo, conhecimento. Mas os dois andam juntos. Tanto a graça quanto o conhecimento tem uma parte mais interna e uma parte mais externa. Você não pode preferir, e olha que Pedro está dizendo, crescer na graça e no conhecimento. Eu não posso escolher crescer só no conhecimento, porque eu ficaria quase cético, ou muito tradicional. Eu não posso escolher crescer só na graça, porque eu me tornaria um fanático. Tem que equilibrar as coisas. O cristianismo é a religião do equilíbrio. Graça e conhecimento. Conhecimento e graça. São as duas bases do crescimento espiritual. Crescei na graça e conhecimento. A graça, ela exige o desenvolvimento, o crescimento na graça. Nessa base envolve duas coisas. Primeiro, a consciência da grandeza da graça divina. Só cresce na graça quem tem essa consciência da grandeza da graça divina. É pela graça que somos salvos, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. É pela graça que somos justificados, Romanos capítulo 3, versículo 24. É pela graça que dons são nos dados da parte de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 6. É pela graça que conseguimos viver nesse mundo corrupto, segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 12. A graça é suficiente para nós, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava atormentado por uma enfermidade e disse: eu orei a Deus 3 vezes para que tirasse de mim, e Deus não tirou. Mas o Consolador dizendo: a minha graça te basta. Pode ser debaixo de prova, pode ser debaixo de uma enfermidade, pode ser debaixo de uma condição não muito boa. Mas se a graça estiver presente, você consegue chegar lá. Se a graça estiver presente, você consegue chegar lá. É pela graça que o Evangelho se manifesta ou se revela, Gálatas capítulo 1, versículo 6. A graça é símbolo do próprio trono de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 16. A graça nos fortalece, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, quando Paulo adverte ao jovem obreiro Timóteo, dizendo: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia! É pela graça que alguém se torna alguém no reino de Deus e é usado por Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou. Não é porque você é bonitinho ou bonitinha, não é porque você é belo, não é porque você tem arte, não é porque você tem canto, não é porque você sabe tocar isso ou aquilo, não é porque você tem administração ou coisa parecida que Deus escolheu você. Ele escolheu você pela graça. Você é o que é? É pela graça de Deus. O crescimento na graça implica reconhecer a grandeza dessa graça. Em segundo lugar, implica em desenvolver atitudes que agradem a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28, a Bíblia diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não se pode abalar,
retenhamos, seguremos, conservemos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Retenhamos, seguremos, não deixemos essa graça escapar, porque através dela que a gente consegue servir a Deus agradavelmente. Se não for a graça, você não serve a Deus. Se não for pela graça, você não consegue agradar a Deus. E aí ele está dizendo, servimos a Deus agradavelmente, com duas atitudes básicas. Ele cita: primeiro, com reverência; segundo, com piedade. Você quer um exemplo? Noé. Enquanto o mundo todo em sua volta, os seus contemporâneos eram corruptos, e em Gênesis capítulo 6 a Bíblia descreve aquela geração com duas palavrinhas: primeiro, violência, e segundo, maldade. O versículo 9, capítulo 6 de Gênesis, diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Deus não olhou para ele e disse: eu fui com a tua cara, eu vou te livrar do dilúvio. Não foi isso. Sabe por que ele achou graça diante dos olhos de Deus? Porque ele desenvolvera atitudes que agradavam a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando você lê Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 9, a Bíblia diz que Noé era justo. Quando você lê Gênesis capítulo 6, versículo 9, a Bíblia também diz que Noé era reto. Quando você lê Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz que ele tinha fé em Deus. Quando você lê 2 Pedro capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que ele era pregador da justiça. Enquanto todo mundo fazia a maldade e a violência, Noé desenvolvia essas atitudes, tinha essas posturas, e Deus olhou para ele e disse: vou livrar você. Você tem a minha graça, você tem a minha mercê, você tem a minha benignidade. Vou livrar você do dilúvio. Para crescer na graça, é preciso compreender a grandeza dela. E segundo, é preciso desenvolver atitudes que agradam a Deus. Em João 9, Jesus disse assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Quer conservar a presença de Deus na sua vida? Faça o que agrada a Ele. Aleluia, glória a Deus. O conhecimento, ou crescimento no conhecimento, aqui vou concluir. O crescimento no conhecimento implica também em duas coisas. Como eu disse, ambas as coisas, graça e conhecimento, tem o seu lado mais interno e o seu lado mais externo. Conhecimento, crescer no conhecimento de Jesus, implica primeiramente você trazer a palavra para cá, para a sua mente. Fazer com que buscá-la a ponto de retê-la na sua mente, na sua memória, no seu interior. Isso é crescer no conhecimento de Jesus. Jesus disse as palavras registradas em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras não precisam tão somente serem lidas, elas precisam ser examinadas, verificadas, averiguadas, investigadas. Porque Jesus disse: elas testificam de mim. Se eu quiser conhecer Jesus, eu vou conhecê-lo por aqui. Se eu quiser conhecer Jesus, eu vou conhecê-lo pelas Escrituras Sagradas. Daniel capítulo 9, versículos 1 a 3. Daniel lê os livros de Jeremias e ele percebe que Deus, dentre as suas promessas, tinha dito: olha, o cativeiro vai durar apenas 70 anos. E ele diz no versículo 2: entendi pelos livros,
é um processo mental, intelectual. Através da análise da palavra de Deus, do pensamento, da reflexão, da investigação, Daniel chegou à conclusão: serão 70 anos. E aí ele passa a buscar a Deus, pedindo que Deus intervisse e libertasse o povo. Você vai entender as promessas de Deus, os propósitos de Deus pela palavra. Quando você examiná-la, quando você investigá-la, quando você pesquisá-la. Jesus enfrentou Satanás dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Você não é obrigado a saber livro, capítulo e versículo onde uma palavra está escrita, mas você precisa saber se está escrito. Glória a Deus. Em segundo lugar, o conhecimento, o crescimento no conhecimento de Jesus implica em desenvolver a palavra na sua pessoa. Ou seja, é a parte prática. A palavra conhecimento aqui no grego bíblico é gnosis, e significa tanto a busca de informações, intelecto, como também o exercício prático. Não basta só você ter na mente a palavra de Deus. Tem gente que é bom demais, tem quase toda na cabeça a Bíblia, mas quando você olha para a vida dele, tudo contraditório, tudo está contradizendo. A Bíblia diz isso e isso, e você não vê que ele faz isso. Depois que você trazer para a mente, aí você tem que externar na sua vida, por assim dizer, materializar essa palavra de Deus na sua vida. Se ela fala de oração e você sabe, aí você vai ter que orar. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque quem ouve, ou somente ouve, eles se enganam com falsos discursos. Ele diz, por exemplo: eu sou crente em Jesus, mas crente em Jesus ora, crente em Jesus lê Bíblia, crente em Jesus se consagra, crente em Jesus se santifica, crente em Jesus se separa do pecado e de todas as coisas que desagradam a Deus. Se você puder vir em pé em nome de Jesus. O desejo de Deus é que você cresça espiritualmente. Deus quer que você cresça completamente, que o seu crescimento seja completo, perfeito, em todos os aspectos. Quando lemos Lucas capítulo 2, versículo 52, a Bíblia trata do crescimento de Jesus, e lá tem lições preciosas para a gente. A Bíblia diz: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, tanto para com Deus, como para com os homens. O crescimento de Jesus se deu em 5 áreas diferentes. Está em Lucas 2:52. Jesus crescia em sabedoria, crescimento intelectual, desenvolvimento intelectual. Jesus crescia em estatura, desenvolvimento físico, segundo aspecto. Jesus crescia em graça, tanto para com Deus como para com os homens. Para com Deus, crescimento espiritual, terceiro aspecto. Para com os homens, aí nós temos 2 aspectos: o social e o moral. Deus quer que você cresça fisicamente, Deus quer que você cresça moralmente, Deus quer que você cresça intelectualmente, Deus quer que você cresça socialmente. Mas um crescimento você não pode deixar de desenvolver na sua vida: o crescimento espiritual, desenvolver-se em graça diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos entenderam a mensagem? Diga amém. Amém! Glória a Deus!